Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. O outro olhar de hoje vem de um prefeito que tem chamado a atenção, jovem, disruptivo, para usar a palavra da moda, Leonardo Pascoal, de Esteio, a terra da Expo Inter, aqui do lado de Porto Alegre, cidade com mais de 80 mil habitantes. Ele tem 31 anos, um dos prefeitos mais jovens no Rio Grande do Sul e do Brasil, reeleitos, fez 85% dos votos na reeleição. Imaginem vocês, quase um consenso na cidade. Mas, como o nosso programa não é de perfil pessoal e os assuntos são muitos, né, que seria para tratar sobre esse case Esteio, que eventualmente a gente pode tratar num outro programa, hoje eu quero fazer um recorte especial sobre educação. Por quê? Ele tem tratado muito desse assunto, conversei com ele, inclusive, há poucos dias a respeito disso. Eu tenho ouvido, já falei nos meus espaços na Bandeirantes, muita repetição e pouca originalidade em relação às ideias sobre a governança na educação. Basicamente, os candidatos aí estão falando em reformar a escola, valorizar os professores e comprar notebooks e Chromebooks. Agora virou quase um fetiche. Tudo certo, meus amigos, só que longe essas receitas aí da centralidade dos problemas da educação, especialmente sobre a qualidade de ensino. Então, Esteio tem tomado algumas medidas mais ousadas que já apresentaram resultados. Então, é sobre isso que nós vamos navegar, prefeito Leonardo Pascoal, nos próximos 30 minutos. É um prazer estar conversando contigo, e especialmente para tratar de um tema tão importante, que para mim particularmente é tão caro, que é o tema da educação, né? Algo que a gente vê, como você disse, né, muito presente nos discursos, mas que na prática acaba ficando distante aí do caminho que a gente precisa percorrer. Mas, prefeito, eu queria começar antes, claro, te apresentando um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores, contar um pouquinho da tua jornada política, da tua trajetória. Tu, como eu disse na abertura, é um prefeito que tem chamado muita atenção. Nos conta um pouco aí dessa tua vocação e da tua trajetória pessoal e política. Na verdade, a política vem desde os tempos da escola, né? Aquela participação mais como representante de turma, vem dali, e tanto que eu me filiei muito cedo, me filiei com 16 anos ao Partido Progressista, ao qual eu sou filiado até hoje, e a partir de então, né, fui tendo um envolvimento crescente na política, né? Passei, né, também ao longo aí do ensino médio, onde eu fiz técnico em Química na Fundação Liberato, depois na URGS, participando do primeiro DCE de Direita da história da universidade. Então, ali também foi um pouco a formatação, né, a formação desse processo de formação política, que me levou aí aos 21 para 22 anos disputar a primeira eleição, né, e aí cumpri um mandato de vereador, e já na eleição seguinte fui eleito prefeito, então, e reeleito agora no último pleito, né? E a educação, embora não seja a minha área de formação, eu sou economista, né? Mas a educação sempre foi uma grande paixão. Eu trabalhei por 3 anos como professor de metodologia científica, e essa é uma das áreas que eu me dedico muito a estudar, a conhecer, a ler pesquisas, ler estudos, para que a gente possa fazer políticas nessa área baseada em evidências, né? Então, é aí que a educação entra também um pouco na minha vida, e agora como gestor público, aí, claro, né, procurando compatibilizar essas paixões. Tu nasceste e te criaste em Esteio, sempre? Eu nasci no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia, mas só nasci ali, sempre residi aqui no município de Esteio. E Pascoal, tu és funcionário de carreira do Banco do Brasil, né? Isso, desde os meus 18 anos, né, no mês que eu completei 18 anos, ingressei como funcionário de carreira do Banco do Brasil e estou licenciado para o exercício do mandato. Certo. Agora me conta sobre, entrando na educação, então, o que tu fizesse diferente, né? Como é que tu constatou que tinha que fazer algo diferente, com base em que e como, tu já falaste aí sobre evidências, e se já tem resultados aparecendo? Primeiro, Kleber, eu acredito que a gente tem que fazer um diagnóstico sincero dos problemas que a gente tem, né? E talvez esse seja um dos maiores desafios, porque é uma tendência da gente tentar mascarar, eventualmente, alguns resultados. O setor público, ele é muito refratário à mudança, você sabe. E a área da educação, ela é mais refratária à mudança ainda. E talvez por isso que seja uma das áreas que menos
evoluiu, digamos assim, na sua operação ao longo aí das últimas décadas, né? Então, o primeiro ponto foi justamente fazer um diagnóstico muito profundo dos problemas que a gente tem. A área da educação é uma área que trabalha menos do que deveria com indicadores, com metas, diferentemente de outras áreas, como saúde, por exemplo, em que essa cultura já está arraigada há muito mais tempo. Faz parte, né, da definição, do acompanhamento das políticas públicas. Na educação, não. Né, muitas vezes se deixa de lado, olhar para os números, né, e até com o argumento, né, de que fazer educação é mais do que olhar números, enfim. Até pode ser mais do que olhar números, mas a gente precisa olhar os números para entender os problemas que a gente tem. Então, o primeiro ponto é esse. E aí a gente começa a constatar uma série de problemas. Quando nós assumimos a gestão, por exemplo, eram 1.200 crianças aguardando por vaga em creche. Então, tem aí um problema de acesso muito claro, né? Um índice de abandono escolar acima do que uma realidade socioeconômica que o nosso município tem deveria tolerar, digamos assim, né? Então, há um problema de permanência. E, claro, sem falar aí no eixo mais desafiador desse tripé que eu considero, né, de acesso e permanência, que é a qualidade, onde a gente olha os resultados de proficiência, e essa não é a realidade só de Esteio, mas da maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil mesmo, onde, né, os índices de proficiência são muito abaixo do que se espera dos estudantes em determinados níveis, né? Então, a partir daí, desse conjunto de diagnóstico, né, que a gente identificou, falando, por exemplo, também, né, de distorção e idade série, que é quando o aluno tem 2 ou mais anos de defasagem, isso tem uma consequência social muito perversa. Quando a gente olha para os dados do Rio Grande do Sul, a gente está falando de aproximadamente 1/3, 33% dos alunos em situação de distorção de idade séria. Então, 1/3 dos estudantes tem 2 ou mais anos de defasagem. Ninguém vai me convencer de que 1/3 dos estudantes não tem condições ou capacidade de aprender na idade correta, né? Tem ali uma série, né, de fatores que levaram à criação desse problema, e num ciclo que vai se retroalimentando, né? Então, primeira parte é a gente conseguir identificar realmente com muita clareza e com muita sinceridade os problemas que a gente tem, para a partir daí, né, criar um conjunto de estratégias e de ações para ir gradativamente corrigindo esses pontos. Aí tu disseste bem, né, como em tudo na governança e até na vida da gente, né, diagnóstico, né? Se a gente não enxergar direito o problema, né, nós vamos continuar pintando parede de escola, que ok, precisa, mas não é isso só que está faltando, né? E aí, a partir do diagnóstico, como é que tu começou a mexer os palitos nesse assunto da educação? Para dar um exemplo, Kleber, a gente tinha uma situação aqui, um ciclo que realmente se retroalimentava, né? A gente tinha a reprovação reiterada de determinados estudantes, isso gera, né, a situação da defasagem, esse aluno, 2 ou mais anos, acabava aí entrando em situação de distorção de idade série, e aí quando ele chegava numa determinada idade, se empurrava esse aluno para a educação de jovens e adultos, mesmo sendo um aluno com menos de 18 anos, né, um aluno menor de idade, mas se empurrava esse aluno, né, para que a escola ali regular do dia se livrasse, digamos assim, né, do problema, então empurra para a EJA. E aí depois, uma EJA com, né, um funcionamento muito inadequado, fazia com que esse aluno, então, concluísse em algum momento, ou por vezes, né, evadisse por completo, porque essa era a realidade. Então, esse ciclo ia se retroalimentando sempre. Então, uma das constatações, como eu disse, né, situação de distorção de idade séria, na casa de 30 e poucos %, primeira coisa, a gente tem que lidar com esse estoque que nós temos de alunos que estão com uma situação de defasagem tão grande. Fomos atrás do melhor programa de correção de fluxo escolar do Brasil, né? Conversei com uma série de especialistas, especialmente a doutora Cláudia Postin, né, que é uma referência na área da educação no nosso país, e fomos atrás, então, da Fundação Roberto Marinho, que já tem uma experiência nessa área bem importante, e desenhamos aqui o programa Horizontes, que é um programa de correção de fluxo escolar para esses alunos em situação de distorção idade séria, né, ou atualizando para o termo atual, idadiano, né. Com isso, a gente já, né, lançou mão lá há 2 anos de uma série de turmas desse programa em diferentes escolas da cidade, onde havia essa concentração de alunos em situação de defasagem. A nossa distorção idade séria já caiu para um patamar de aproximadamente 10%, então daqueles 30 e poucos, já para um patamar de 10%,
e até o final do ano que vem a gente quer ter um patamar aí de 1, 2% aproximadamente de alunos em situação de defasagem, né, com 2 ou mais anos de defasagem, que seria aí um percentual considerado, digamos, razoável, né? Claro que o ideal é mais próximo de 0, mas seria algo tolerável, né? Então, esse é apenas um exemplo, que a gente diagnosticou o problema, a gente foi atrás daquilo, né, que podia ser de melhor para atender essa demanda e colocamos em prática. A outra questão que eu falei da EJA, né, a gente tinha um perfil totalmente equivocado do aluno na educação de jovens e adultos, né? A gente tinha alunos menores de idade, que era para a gente estar dando conta na escola regular, e a gente estava empurrando eles para uma EJA forçada, onde eles evadiam e onde eles também acabavam por desestimular o ingresso, a permanência daqueles que deveriam ser o público-alvo da educação de jovens e adultos. Né? Aquele homem, aquela mulher de 30, 40, 50, 60 anos que não teve oportunidade de estudar lá atrás ou de concluir os seus estudos e que, né, podem e devem agora retomar o seu processo de formal de conhecimento, né? Então, acabava tendo um conflito ali geracional. Nós mudamos também essa política, né? As nossas aulas de EJA eram no turno da noite nas nossas escolas do dia. E qual o problema? Né? A escola do dia, ela tem salas de aula que são preparadas para aquele público. Então, via de regra, a gente tem salas de aula infantilizadas. Está lá o alfabeto na parede, o trabalhinho, a cartolina. Isso pode parecer uma questão pequena, mas não é. Quando o estudante chegava para a noite naquela mesma sala de aula, ele já se sentia constrangido de estar ali, numa sala que não era para ele. Então, nós criamos uma escola específica, a Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Anísio Teixeira, num outro ambiente, não é? Num ambiente específico para essa escola, um ambiente adulto, porque a gente está ali lidando com uma outra realidade que não é a mesma das nossas demais escolas, né? E hoje o trabalho na EJA tem sido incrível. EJA só a partir de 18 anos, a gente não tem mais os menores de idade, esse a gente tem que dar conta, né, no dia, realmente, né, e deixamos a EJA num formato híbrido também, porque muito da evasão da EJA é porque é um público que trabalha ao longo do dia. Ele não tem condições de todas as noites estar em sala de aula. Não tem, né? Porque tem seus compromissos com a família, né? Porque tem seus compromissos de trabalho. Não então, teve toda uma a gente tem agora um modelo híbrido. Toda uma racionalização também no atendimento de jovens e adultos. Também, né? Porque a gente tem que entender que é um perfil muito diferente, né? Certo. Então a gente já iniciou com esse trabalho híbrido, né? Semipresencial, né? Com algumas aulas presenciais na escola e atividades remotas antes da pandemia. Então, na pandemia, nós já estávamos também com esse público preparado para vivenciar aquele momento que a gente passou. Prefeito, eu vi o senhor falando sobre 3 grandes desafios da educação, que eu até abordei isso no meu comentário. Acesso, permanência e qualidade. Me destrincha um pouco para mim e para os ouvintes esses 3 grandes desafios aí, na tua opinião, da educação. No meu ponto de vista, né, simplificando um tema que é complexo como educação, né, se der para simplificar, eu simplifico os desafios nesse tripé realmente, né. Acesso é uma coisa que a gente ainda tem desafios. Se conseguiu a universalização do ensino fundamental, né, aí, sobretudo a partir da década de 90 no nosso país, mas a gente ainda tem um desafio de acesso grande, especialmente hoje na educação infantil. 4 e 5 anos, né, a etapa da pré-escola, ela já é uma etapa obrigatória. Muitos municípios ainda não conseguiram garantir 100% do atendimento dessa etapa, e especialmente na etapa creche, de 0 a 3 anos, o desafio é maior ainda, né? Nós conseguimos em Esteio garantir, né, esse atendimento de 100%, mas a gente sabe que não é a realidade de todas as cidades. Então, um dos primeiros pontos é a gente tem que garantir acesso, né? E claro que esse acesso não pode também ser um acesso de qualquer jeito. É um acesso, claro, em escolas adequadas, né, com um contingente também não muito grande de alunos em cada sala de aula. Nós aqui, por exemplo, reduzimos o número máximo de alunos em sala de aula, porque não adianta também tornar as salas de aula depósitos de alunos, porque aí o resultado lá do outro tripé, lá na qualidade, também ele não vai aparecer. Então, a gente precisa assegurar acesso, né? Então, tem que ter disponibilidade de matrícula, de vagas, na rede que for. O segundo desafio da permanência. Não adianta colocar o aluno matriculado e depois esquecer dele, porque ele pode, por inúmeras razões,
abandonar, evadir o ambiente escolar, né? E por isso que a gente precisa ter um acompanhamento muito presente disso, não apenas quando muda o ano letivo, né? E aí vai olhar, vai correr atrás das matrículas que não foram renovadas, mas ao longo de todo o ano, porque os alunos infrequentes, via de regra, eles são um contingente relativamente pequeno, mas que tem uma complexidade por trás enorme. Questões de saúde, questões sociais envolvidas, né? Situações inúmeras aí de violação de direitos. Enfim, é uma realidade muito complexa. Então, nós criamos aqui, né, se valendo de um projeto da ONU, da Unesco, que é o Busca Ativa Escolar, né, que é um programa multidisciplinar envolvendo as áreas da educação, da saúde e da assistência social, em que essa equipe multidisciplinar vai a campo, vai lá na residência daquele estudante que está em situação de infrequência, para identificar o que o levou a se tornar infrequente. Às vezes tem um familiar doente, que é o familiar que levava na escola, às vezes, né, aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, que também faz com que ele se torne infrequente. Enfim, são as mais variadas razões, né? E por isso que é importante uma equipe multidisciplinar realmente, né, para que a gente consiga identificar, mas não apenas identificar, já lançar mão, né, das ferramentas e dos recursos que se tenha para fazer com que esse aluno retorne para dentro da sala de aula. E esse trabalho tem que ser permanente, é diário, né, todos os dias, para garantir que lá no final o percentual realmente de evasão vai se consolidar num patamar muito baixo. E o terceiro pilar, né, é qualidade. Esse sim é o mais desafiador, porque acesso eu consigo ter pronta resposta, né? Construo mais escolas, abro mais salas de aula, consigo ter pronta resposta imediata. Permanência também, de uma certa forma, né? Lanço mão de projetos como esse do Busca Ativa Escolar, eu também consigo ter uma pronta resposta. Agora, qualidade não, né? Qualidade não tem algo que a gente faça que imediatamente vai produzir resultado. É trabalho de longo prazo. E talvez por isso que a educação nunca seja, de fato, uma prioridade dos governos, né? Porque na agenda política, na agenda eleitoral, a educação não produz resultados que vão gerar dividendos eleitorais no curto prazo, né? Nenhuma mudança na educação, especialmente na qualidade, vai se conseguir perceber de forma, né, tão visível num espaço de 4 anos, que é o espaço de um mandato, né? E, por outro lado, também não é algo que a sociedade demande. Eu atendo, né, toda segunda-feira no gabinete aberto, lá na prefeitura, já atendemos cerca de 7.000 pessoas, e dá para contar nos dedos quantas pessoas foram lá para demandar algo relacionado à qualidade da educação, a qualidade. Né? Então, se não tem uma sociedade que demanda por qualidade na educação, e os resultados em qualidade geram enfrentamentos, geram embates e levam tempo para produzir efeitos, está feita a equação para que a educação realmente fique, né, num patamar secundário. Na prioridade nos discursos, mas num patamar secundário na prática. Né? Então, qualidade é uma série de coisas, né? É formação, claro, de professores, ter profissionais adequados, né? Passa, claro, pelo número de alunos em sala de aula para que se consiga ter um atendimento mais específico, mais individualizado possível dos alunos, material didático, enfim, né? Método. Sobre qualidade, tu mexeste, por exemplo, no método de alfabetização, né? Do construtivismo, teve uma transição para o método fônico, o fonético, se eu não me engano. Nos conta um pouco disso, como é que tu fizeste essa mudança? Esse construtivismo ainda é um pouco celebrado, assim, mediaticamente, mas tem apresentado resultados sofríveis, né? Como é que foi isso, prefeito? É que muitos professores, muitos pedagogos, naquela lógica freiriana, né, de não há saber mais e saber menos, há saber diferente, tem promovido com que todos saibam menos, né? Essa é a realidade. Socializam o desconhecimento. Então, isso é muito triste, né? Porque não tem nenhum problema em nós olharmos para os produtos, né, daqueles pensadores, educadores do nosso país, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que fazer isso à luz das evidências dos resultados que trazem. Não é problema nenhum a gente errar. A gente não pode ficar insistindo no erro, vendo que esse erro não está produzindo os resultados que a gente espera, né? Então, em relação à alfabetização, a gente tinha até poucos anos atrás o ciclo de alfabetização que se estendia até o 3º ano do ensino fundamental, né?
você, eu, enfim, nós fomos alfabetizados, nós tínhamos que ser alfabetizados até a primeira série, na época, né? A alfabetização tinha que se dar ali. Depois se mudou isso para o ciclo de alfabetização até o terceiro ano, usando o método construtivista. O que acontecia, né? Não há retenção, né? Não há reprovação até o terceiro ano, então o professor tentava ali dar conta daquele seu conjunto ali de alunos do primeiro ano, alfabetizava 10%, bom, mas aí eu vou passar para o segundo, porque no segundo ano a professora dá conta. Do segundo ano alfabetizava mais uns 10%, né? Bom, mas tem o terceiro ano ainda do ciclo de alfabetização, empurrava. Eu chegava lá no terceiro, né? O professor daí tinha 20% alfabetizado e 80% não alfabetizado, naturalmente não ia conseguir ali no terceiro alfabetizar o restante, e assim ia por diante, e isso ia trazendo reflexos daí ao longo de toda a vida escolar desses estudantes. Essa é a realidade majoritária no nosso país, infelizmente, né? Bom, tem problemas, né, na forma, no método, uma série de coisas. Nós mudamos, a nova política nacional de alfabetização volta agora a preconizar que a alfabetização ocorra até o final do primeiro ano do ensino fundamental, e aí nós fomos atrás de um novo método, porque o método que a gente estava utilizando, e aqui não tem paixão ou ideologia, né, não é se o método é de esquerda, se o método é de direita, ou coisa do gênero. A gente precisa de método que funcione, em educação é isso. Então, vamos atrás de onde as coisas estão funcionando. Fomos olhar o caso de Teresina, fomos olhar o caso de Sobral, cidades que têm uma realidade socioeconômica muito mais desafiadora do que a nossa, ou do que a maioria das cidades gaúchas, mas que têm resultados na alfabetização que são diferenciados em relação à média do Brasil. O que a gente constatou lá? Né, todos eles tinham por trás um trabalho aí do Instituto Alfa e Beto, que é um trabalho, sim, que usa o método fônico, muitas vezes até não se diz essa expressão com medo, né, dos cancelamentos, Kleber. Muitos, embora usem o método, não assumem com clareza que é um método fônico, porque há, né, uma rejeição a esse método, como se ele fosse um método antiquado. Foi o que nós aprendemos, né, e é um método que tem os seus problemas, claro, mas na média produz um resultado melhor. Então, trouxemos, né, através do Instituto Raiar, do Instituto Alfa e Beto, esse método aqui, e o resultado a gente já está vendo a olhos vistos, né? Já tem resultado, A gente está na metade, né? A gente está na metade do ano agora de 2022, mesmo tendo vindo de uma pandemia, e na metade do ano a gente já tem mais de 50% dos estudantes do primeiro ano que já estão alfabetizados. Na metade do ano. A nossa expectativa é chegar lá no final do ano com mais de 80%, 85% desses estudantes alfabetizados do primeiro ano. Mas esse trabalho agora ele começa já no pré, na etapa do pré. A gente já tem depoimentos de mães, né, do pré, dizendo que os seus filhos já estão lendo, já estão conseguindo escrever também algumas palavras. Né? Então, a gente começando isso no pré, com certeza, nos próximos anos, as próximas gerações, elas já vão chegar no primeiro ano já praticamente alfabetizados e vão concluir o primeiro ano de alfabetizados. E isso produz um resultado positivo ao longo de toda, né, toda a vida escolar deles. Ou seja, tem que evoluir, tem mudanças que não dependem necessariamente de investimento, né, prefeito? Porque tem um pouco essa cultura, né? Falta investir, certamente falta, mas não é só dinheiro. Se não tiver uma governança, diagnóstico, como o senhor disseste, né? Soluções com base em evidências e uma governança mais adequada, né? É isso que o senhor até chamou para mim um dia, né? Fazer o básico bem feito, né? É isso. Não tem muita pirotecnia para fazer em educação, né? Claro que recursos modernos, ferramentas são sempre bem-vindas e servem como um adicional para o professor planejar, né, as suas aulas. Mas é o básico bem feito. Boa parte das mudanças não exigem, de fato, um investimento muito significativo. O que mais demanda investimento sempre é a remuneração de professores e infraestrutura de escolas, que são dois pontos-chave. Mas a gente tem que, muitas vezes, mudar o método, né? Mudar a forma como a gente está fazendo, reorganizar. E aí só precisa realmente planejamento. Né? Prefeito, nós estamos quase indo para o fim, eu queria encaixar ainda algumas perguntinhas. Me conta sobre a resistência, especialmente dos professores, do sindicalismo, teve muita, como é que o senhor lidou com isso? E ainda sobre professores. Não precisam ser avaliados? Nós estamos avaliando professores no Rio Grande do Sul? Todo o processo de mudança, né, como eu disse, ele
enfrenta resistências, no setor público mais ainda e na educação mais ainda, né? Então, muitas das mudanças que nós fizemos, mesmo as mais óbvias e evidentes, aquelas que todo mundo dizia assim, olha, isso precisa mudar, mesmo aquelas, né, a gente enfrentou resistências, mas quando a gente faz as coisas com convicção, a gente não volta atrás, a gente enfrenta as resistências. Foi assim, por exemplo, no caso da municipalização de 2 escolas estaduais, né? Escolas que tinham poucos alunos, que tinham problemas estruturais bastante severos e que só atendiam o ensino fundamental. Nós fomos lá no estado e pedimos para assumir a gestão dessas escolas. Foi uma briga enorme, CEPERS, enfim, todos fazendo resistência. 2, 3 meses depois que nós assumimos a gestão, muitos já vinham nos pedir desculpas, especialmente, né, pais que por vezes foram influenciados, porque já eram outras escolas, escola que tinha 40 alunos, hoje tem 300 alunos. Então, mesmo as mudanças mais evidentes também enfrentaram resistência. Mas isso, essa é a diferença de fazer quando as coisas têm planejamento e a gente tem convicção de que precisa fazer. Aí a gente enfrenta as resistências e consegue colocar realmente as mudanças em prática. Verdade. E me conta, reflexos da parada da pandemia e retomada das aulas presenciais, que déficit ficou, prefeito, e como trata disso? Sei que esse assunto é para uma palestra, mas eu queria ler ouvir um pouco sobre isso, que é um dilema dos gestores de ensino e também dos pais, né? Sim, o prejuízo da pandemia ele é incalculável na área da educação, né? Por mais que haja projeções, enfim, algumas falas nesse sentido, ele é incalculável, porque ele não se dá apenas na questão da aprendizagem formal, né? Tem questões socioemocionais também que a gente nem tem como quantificar, analisar. Então, a gente percebeu isso na retomada, né? Alunos mais frágeis do ponto de vista emocional, que muito pouco ficou do período da pandemia, né? O processo de ensino-aprendizagem ele não se consolidou da mesma forma, alunos que tiveram um vínculo escolar rompido. Então, a primeira coisa que a gente fez na retomada foi a avaliação diagnóstica, né? A gente tem que saber onde cada um desses estudantes está para aí lançar mão, né, de algumas medidas para tentar colocar eles, né, na melhor condição possível. E aí nós criamos na verdade, retomamos um outro programa, que é o nosso programa chamado PIA, que é o Programa de Incentivo à Aprendizagem, onde no contraturno escolar a gente prioriza o atendimento desses alunos que ficaram com um déficit maior da pandemia, né? Então, focado nesse, mas a partir do quê? De uma avaliação diagnóstica. Mais uma vez aquilo, ver qual é o problema que a gente tem de forma muito realista para poder agir sobre ele. E você falou da questão da avaliação de professores, eu acabei deixando sem resposta, isso, né? Nós instituímos aqui um 14º salário para os professores do magistério, né? Mas esse 14º está vinculado ao desempenho. Então, a gente faz uma avaliação, né, do resultado do trabalho desses profissionais, que é a aprendizagem dos alunos, e aqueles que conseguem atingir as metas, né, chegar lá no desempenho esperado, então a gente bonifica com um 14º. Não é aquela avaliação faz de conta, a avaliação tem que ser no resultado do aluno. Com certeza, né? O resultado de aprendizagem, que é o mais importante, mas também a gente olha, né, questões de frequência, as questões de alfabetização, enfim, faz uma avaliação bastante completa do trabalho do professor, do trabalho também das equipes diretivas das escolas, para poder conceder esse benefício. Prefeito, não temos mais tempo, foi muito bom, muito produtivo, é pedagógico lhe ouvir também. Tomara que o Rio Grande do Sul se inspire um pouco aí nas suas ideias também e avance mais nesse desafio, né? Obrigado, Kleber, pela oportunidade. Falar de educação para mim, particularmente apaixonante, né? Mas claro que demanda muito tempo, e tomara que, a partir do teu programa, de outras iniciativas, a gente possa ter educação cada vez mais presente no debate político, eleitoral, mas da sociedade de um modo geral, porque é isso que vai fazer com que as coisas avancem. Eu gostei aqui que a gente falou de coisas concretas, de mudança concreta, não mais de teorização, de ideias repetidas e prontas. Isso que a gente está precisando um pouco avançar mais na concretude de mudanças. Isso foi importante lhe ouvir. Obrigado, prefeito. E ouvintes, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição